Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme a hora que o senhor e a senhora quiserem assistir a nossa videoaula. Não é palestra, é videoaula. O professor antigo, eu comecei em 1970, 72, dando aula de moral e cívica. Depois fui para a área do direito propriamente dita, nas universidades, direito constitucional, direito civil, introdução à ciência do direito, que é uma das ciências mais lindas que Deus já preparou para nós, para civilizar a sociedade. E nós estamos aqui desde 1968, como aprendizes, procurando ser responsáveis, estudando muito, de 1 a 4 horas, 5 horas por dia, lendo as obras, são mais de 150 livros que eu já li, que eu já reli muitas. Tem livros que eu já reli 6 vezes, como o Livro dos Espíritos, mais de 6 vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 8, 10 vezes. E assim, porque cada vez que você está estudando esses livros, você descobre a mensagem do autor para o estudante. O livro, de verdade, é uma obra em que o autor quer falar com você. Ele quer passar para você as linhas básicas da vida, da educação moral, da educação cívica, da educação familiar. E às vezes nós custamos a captar esses ensinos. Por isso que muitos de nós se tornam alunos reprováveis. Tem que repetir o ano várias vezes para aprender. E nessa ginástica, nós estamos trabalhando. Existem pessoas ignorantes que pensam que quem estuda não trabalha. O mais esforçado trabalho é aquele de estudar e de mudar você mesmo em primeiro lugar. Senão, como é que você vai amar você e amar o próximo? Então, nós precisamos estudar, refletir, mudar as nossas posições de acordo com os ensinos seguros. Deus é que nos criou. E você veja que dentre todos os animais, nós somos o único filho, a criação dele, inteligente, que ele nos dá a inteligência a ser desenvolvida, o raciocínio, o discernimento, o livre-arbítrio e a capacidade de nos educar, retificando nossos erros e nos preparando para os acertos, pelos esforços nossos, pelos estudos. Os grandes inimigos, pelo espírito Amélia Rodrigues, o essencial. O que está faltando há 2000 anos é nós conhecermos Jesus através do estudo. De verdade, hoje a gente verifica que nós não temos amigos no mundo religioso. É uma ciumeira, é uma inveja, as pessoas emburradas, briguentas, qualquer coisa se aborrecem, não sabem o que é ser humilde, simples, não sabem o que é trabalhar a paciência.
ajudar ao próximo, conversar, dialogar, perdoar, nem se fala, né? Nós, na verdade, nós não temos com quem conversar. As pessoas estão cada vez mais apressadas, mais metidas a saber tudo, não são humildes, não sabem o que é isso. Vamos estudar um pouco? Vamos nos preparar um pouco mais? Esse é o objetivo do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos GESIEL, que existe desde 1968. Era o período no qual o Colégio de Amor restringia as suas lições da tarde, transferindo-as para as conversações mais íntimas na casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Todos os momentos de Jesus com os companheiros eram de conversas pedagógicas, observando, conversar, trocar ideias, mas o fundo pedagógico era o aprendizado da lei de Deus. Era o período no qual o Colégio de Amor restringia suas lições da tarde, transferindo-as para as conversações mais íntimas na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Os amigos reuniam-se numa área mais ampla da cozinha e refeitório, onde touros de madeira ardiam, derramando um calor ameno. A época o frio começava a chegar. Os problemas mais graves e as discussões mais significativas pertenciam aos homens sisudos, sérios, sempre preocupados com o bem-estar da família e da comunidade. Sempre preocupados com o bem-estar da família e da comunidade. Você vai ver isso, que o movimento religioso ele faz igual os prefeitos. Entra um prefeito, ninguém quer saber dele, desmancha toda a obra dele. E aí começa tudo de novo. Olha o tempo que se perde. Olha o tempo que se perde por causa do orgulho, do egoísmo, da inveja e da falta de humildade, que é o início de tudo. A falta de simplicidade. Nós vivemos em constantes brigas, um não concorda com o outro. É muito difícil lidar conosco enquanto nós não estudarmos e não nos tornarmos um cristão brando, pacífico, que ouve com atenção, que abraça as criaturas, que ouve as pessoas, bate papo, não tem tempo corrido. Os problemas mais graves e as discussões mais significativas pertenciam aos homens sérios, sempre preocupados com o bem-estar da família e da comunidade. Também se faziam presentes os vizinhos, automaticamente convidados. Olha que maravilha! Você chamar mais pessoas para conversar. Não é palestra. Palestra é um fenômeno monologado. Nós precisamos conversar, trocar ideias. Claro que com base nos livros seguros. Já que outros assuntos não existiam além desses, que fazem o cotidiano
de todo lugar. Aquele havia sido um dia típico da estação invernosa. Os céus estavam púrpuros e o mar algo agitado. As velhas árvores da praia dobravam-se à frequência dos ventos constantes. A escuridão fora da residência era quase tenebrosa. Poucos indivíduos se faziam presentes quando Natanael, discípulo querido e sempre discreto, perguntou ao mestre, sentado em total quietude no semicírculo. Jesus estava presente na roda dos que iriam bater papo, conversar. Senhor, olhem a pergunta, atualizadíssima para os dias de hoje. Olha a pergunta. Senhor, aproveito-me do silêncio generalizado para indagar. 2 pontos. Qual o melhor comportamento que devemos ter em relação aos que nos atormentam? Qual o comportamento que devemos ter com relação aos companheiros que nos atormentam? Prestem atenção, a pergunta está atualizadíssima. Viver em grupo é muito difícil. Viver em grupo é muito difícil, porque cada pessoa tem a sua própria forma de comportar-se e nem sempre está disposta a ajustar-se às regras da boa convivência. A maioria de nós, ainda cheios de orgulho, de vaidade e de ignorância, vazio, nós temos uma raiva de quem estuda. Nós temos medo de conversar com quem estuda. Logo, nós viramos o rosto e mudamos de assunto, tratamos mal as criaturas. Nós não gostamos daqueles que andam correto. Nós queremos que todos aceitem as nossas posições, que às vezes são as piores possíveis. Após uma pausa breve, prosseguiu, com algum ressentimento na voz, Natanael. Eliaquim ben Jacó era um outro companheiro dele. O guardador de ovelhas, a quem eu sempre tive como amigo, depois da minha adesão aos ensinamentos sobre o reino dos céus, espalha informações falsas sobre mim e cria uma atmosfera desagradável em nossa comunidade. É o que eu mais vejo na nossa religião, falar mal dos outros por detrás. Criticar sem ter lido livros. Olhar o defeito do próximo sem saber o que ele está passando e precisando, às vezes, da nossa ajuda. Às vezes, da nossa ajuda. Aparentemente mantém os laços de amizade, aparentemente, falsamente. Porém, percebo-lhe a presença do ciúme e da animosidade. Meus amigos e minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens, olha, isso é que é espiritismo. Nós estamos diante de um caso clássico que acontece de meia em meia hora na nossa vida. Ora você está falando do político que você não conhece.
Ora, você está fazendo crítica ao governo, que você nunca leu nada sobre ele, nunca estudou. Ora, você diz que é da direita, ou da esquerda, ou do meio, que você nunca leu. Ora, você fala que as pessoas são metidas a bestas e às vezes você é mais metido a besta do que a pessoa, porque você não se enxerga, nem tem tempo para se olhar, só quer olhar os outros. Continua Natanael: tenho intentado não me perturbar, mas dou-me conta de que uma antipatia vem se me desenvolvendo no mundo interior, porque estou perdendo a confiança que lhe depositava. Olha como é que é a doença, é uma doença mental, é a ignorância que fomenta isso tudo. É a mente vazia, cheia de ferrugens, cheia de vinagre, cheia daquele odor mal cheiroso da inveja, do ciúme, da metidez à besta. Como fazer a fim de preservar a paz, mesmo quando os fatores em volta criam embaraços e desconfianças? Ao preparar-me para seguir as diretrizes recebidas, tombo na depressão ou no desencanto. Ao preparar-me para seguir as diretrizes recebidas, tombo na depressão ou no desencanto. Por quê? Porque apesar dele estar ali conversando ao vivo com Jesus, ele não apreendeu, não trouxe os ensinamentos, não compreendeu os ensinamentos, não entendeu os ensinamentos, não assimilou pedagogicamente para que esses ensinamentos fizessem ali dentro a ginástica da lavagem da alma, da retificação dos defeitos, para a busca dos acertos. Essa é a transformação que Jesus veio mostrar. É o que diz Emmanuel, né? Emmanuel fala isso, o Espiritismo é um roteiro o Espiritismo que veio fechar o cristianismo, completar o cristianismo, é o melhor roteiro pedagógico para a sua mudança, mas você tem que estudar e empregar o estudo em você em primeiro lugar. Qual a receita para este grande mal? Natanael pergunta pessoalmente a Jesus. Ainda não fora atendido quando Tadeu acrescentou: é verdade o que lhe ocorre, porque de alguma forma, periodicamente, sou tomado de dúvida e aflição semelhante. Então Tadeu, que também estava ouvindo o que Natanael relatava, aproveitou antes de Jesus falar que ele sentia a mesma problemática. Ainda não tinham se convertido ao estudo verdadeiro do cristianismo, apesar de estar pessoalmente, quase todo dia, com o Mestre Jesus. E assim, nós já passamos mais de 2000 anos que nós estamos nessa ida e vinda, nessa briga conosco mesmo, com os nossos orgulhos, nossas vaidades, nossas ferrugens. E o ambiente fica um ambiente péssimo,
Você tem pessoas que só te cumprimentam no dia lá que você está no congresso. Te dá um abraço, aí vira de costa e vai embora. Não para abraçar, para perguntar, para conversar. Não chama para um almoço. Não telefona. As entidades federativas estão funcionando assim. Quando eu te telefono, a pessoa, você nota que a pessoa não gosta de você. É fácil, a pessoa não gosta de você. Telefona para você sem, às vezes, um cumprimento muito seco e fala assim, olha, nós vamos comemorar 100 anos da federação. Dá para você escrever um texto? Aí você escreve o texto, a pessoa tem inveja do seu texto. Aí liga para você e fala assim, dá para cortar a metade? Olha, se pedir um texto, é para a pessoa escrever e publicar. Se você não confiasse naquela criatura, para que ia pedir o texto? É porque o texto estava fisgando os seus modos de viver. E aí a inveja, o ciúme. Nós estamos em constante brigas, às vezes com sorrisos desse tamanho, mas brigando com as pessoas. A mensagem sobre o reino de Deus fascina-me e embriago-me ao sorver o seu conteúdo na taça do coração. Todavia, convidado ao testemunho, sinto o fracasso rondar-me e apoderar-se de mim. Em face do pedido que minha mãe lhe fizera, pleiteando assento com João ao lado de Jesus, Natanael ainda falando, temos sido vítimas de ironia e desagrado, mesmo de alguns dos nossos irmãos, o que certamente afeta-nos e aflige. Como proceder, afinal, ante o mal que nos ronda, à espera de desunião e rebeldia? Logo silenciara e André assinalou. Não seria desejável que entre nós houvesse a verdadeira fraternidade? Não seria desejável que entre nós houvesse a verdadeira fraternidade? Pois é possível, como nos olham alguns membros íntimos do nosso próprio grupo, que não escondem a antipatia, nem os ressentimentos infelizes de uns contra os outros. É o que você mais vê hoje. Ex-diretores que quiseram trabalhar com você na equipe tal, hoje eles têm ódio de você, têm ciúme, têm inveja, falam de você por detrás. Como é que pode a pessoa estar já trabalhando num movimento organizado de uma doutrina que foi Deus que autorizou a Jesus a nos enviar? Como é que pode você não estudar e não se mudar e só viver assim? O que Natanael aqui registra é a mais pura verdade que acontece de meia em meia hora conosco. Isso é gravíssimo, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens. É assim que nós estamos vivendo. A sociedade está
briguenta, intolerante. A sociedade está louca para que uma guerra surja. Está louca por um golpe de Estado e a volta à ditadura. Olha, como é que pode os cristãos pensarem assim? Como é que pode uma criatura que estudou, na verdade não estudou, né? Ou não aprendeu nada, falar assim, desrespeitando as leis que estejam em vigor? Essa leitura aqui é o retrato do que acontece hoje no seio das famílias, no seio das religiões, dos locais de trabalho, da sociedade geral. A agradável temperatura unia o grupo interessado, enquanto o rosto do Rabi Galileu pareceu exteriorizar peculiar claridade interior. Tomando uma pequena parte de galho de árvore em chamas, Jesus, o Senhor, respondeu suavemente. Jesus respondeu suavemente, 2 pontos. Para que a chama se mantenha ardente, necessita do oxigênio do ar, pois que a sua ausência evita a combustão. A labareda é mantida enquanto existe o material que lhe constitui fonte de manutenção. Então ele está começando a responder dizendo que o que mantém esse ambiente de inveja, de briga, de tormenta, de intolerância entre as famílias, de falsidade, de falar por trás, o que mantém isso é a labareda da ignorância, da falta de estudo, da falta de mudança interior. A mudança tem que começar com você, pelos seus esforços. Portanto, somente há labareda em razão do ar, sua mantenedora. Se você continuar se mantendo do jeito que você está, claro que vai ter briga em tudo quanto é lugar. Claro que aonde você estiver, o ambiente vai pegar fogo, entre aspas. No campo do comportamento humano, sucede o mesmo. Essa é a Amélia Rodrigues respondendo a uma das mentoras de Divaldo Pereira Franco, uma professora do cristianismo de verdade, que viveu e que aprendeu, que está colocando em prática tudo que aprendeu e nos ensinando. Isso é que é uma reunião espírita. No campo do comportamento humano sucede o mesmo. Sempre censuramos nos outros aquilo que fazemos, às vezes sem darmos-nos conta. Estamos convidados à construção do reino de Deus no mundo de César, caracterizado pelas paixões animalizantes e os instintos destrutivos que nos atiram uns contra os outros em incessantes combates equivocados. É Jesus falando na escrita de Amélia Rodrigues. Na visão da Boa Nova, olha o que Jesus está falando sobre tão grave assunto. Na visão da Boa Nova, o vencedor nem sempre é aquele que triunfa, mas o que cede
enquanto no jogo dos interesses primitivos, a vitória sobre o outro é aparentemente o mais importante. É você pisar nos outros, arrasar os outros, deixar o outro nervoso. E como há predomínio desse falso poder, inverso às emoções superiores, as criaturas armam-se, diz Jesus, de defesas e justificativas, ao invés de amar, seja qual for a circunstância. Ao invés de amar, seja qual for a circunstância, tem que, no mínimo, ler isso aqui de 1 a 4 horas por dia na sequência. Tem que, às vezes, reler, mas ler que eu estou falando é estudando, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Tem que reler 6 vezes todo dia de 1 a 4 horas e praticar 20 horas por dia. Às vezes, durante 80 anos tem que praticar, para ver se aprende um pouquinho, para ver se passa de ano. Para ver se passa de ano. E como há predomínio desse falso poder, atenção palestrantes, atenção diretores, atenção os que gostam de ser metidos a saber tudo. E como há predomínio desse falso poder, inverso às emoções superiores, contrário a tudo que Deus nos mostra, as criaturas armam-se de defesas e justificativas, ao invés de amar, seja qual for as circunstâncias. Até aqui, o convite dos céus é feito em relação à conquista pessoal. A roupagem velha dos hábitos, substituindo os velhos hábitos, é aí que vem a educação, substituindo os velhos hábitos pelos trajes novos da elevação e da liberdade, tão bem explicados no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima que existe hoje no planeta Terra. O livro mais profundo que precisa ser lido todo dia, de 1 a 4 horas. Refletido, feito as ginásticas, as correções, relido várias vezes. Esse é o maior trabalho de uma encarnação. Ninguém verá o reino dos céus, continua Jesus, enquanto estiver preocupado com os tropeços e os desafios do caminho terrestre. Por isso que ele não tem aparência exterior. É qual uma sinfonia que música a alma em todos os seus passos. É isso, meus irmãos, isso é que é o verdadeiro estudo espírita. Na primeira parte, nós vimos tudo que nós fazemos de errado. Nós não sabemos praticar o bem. Nós não sabemos deixar de olharmos os defeitos de tudo e de todos. Até do sol a gente põe defeito. Até na chuva a gente põe defeito. Perdoar, então, 99% nunca conseguiram fazer isso. E aí o evangelho vai ficando guardado na estante. E o tempo vai passando
E quando nós desencarnamos, ficamos apavorados com tantas reprovações que tivemos. Todas responsabilidades nossas. Fomos relapsos como alunos, como filhos, como irmãos, como trabalhadores da família, como trabalhadores da religião, como estudiosos das leis divinas e das leis do Estado Democrático de Direito. E, obviamente, em razão de todo esse desleixo, de toda essa preguiça mental, esse relaxamento, nós também não soubemos nos educar. Aí passamos pela morte, chegamos lá, meu Deus, vai ter a oportunidade, graças a Deus, de voltar quantas vezes necessárias forem para se tornar um aluno responsável, um verdadeiro estudante das leis, um verdadeiro assimilador pedagógico das leis e um verdadeiro obreiro de nosso Pai que nos criou e de Jesus, o nosso mestre e orientador divino. E da doutrina espírita, cujos espíritos se esforçaram tanto para fazer obras maravilhosas que estão à nossa disposição para serem o roteiro, o guia para a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa renovação nas obras de Deus, para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, começando a implantar aqui, como diz a lição de Amélia Rodrigues, implantar aqui a verdadeira fraternidade, ou seja, o amor da forma mais pura que Deus nos criou. Mais uma belíssima hora de estudos e de reflexões em livros seguros. É assim que o professor verdadeiro faz. Para incentivar aos companheiros a estudarem também e a se reformarem e a conquistarem pelos seus esforços a paz, o progresso, a fraternidade e só fazer o bem aonde estiver. Mais um trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, de Marcelo Paes Barreto, em todas as nossas atividades sociais, o YouTube, o Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela atenção, um fraternal e grande abraço.